São 2 horas e 12 minutos no Acre. O terceiro bloco do programa Gazeta Entrevista digamos, uma consequência da entrevista concedida ontem, aqui mesmo, nesse espaço, pelo presidente da Federação das Indústrias do Acre, José Adriano. O José Adriano ponderou, fez a avaliação dele quanto à atuação das empresas terceirizadas e colocou aqui algumas situações realmente complicadas. O Bruno Moraes é diretor do Sindicato das Empresas de Terceirização, das empresas terceirizadas, e vai conversar conosco aqui hoje. Bruno, boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, tá? Agradeço o convite, agradeço o espaço. Após a fala, a gente já entrou em contato com o programa para que eu desse esse espaço para que a gente pudesse falar um pouquinho. Eu vou pedir licença a você e vou pedir para a produção para que apresente para o telespectador, e para o Bruno também, mas o Bruno certamente já deve ter tido contato, uma fala que foi feita pelo deputado estadual Edivaldo Magalhães na tribuna da Assembleia Legislativa na sessão de ontem. Queria que a produção apertasse o biloto e nos apresentasse essa fala. Vamos lá. O governo do Estado está sacrificando os trabalhadores terceirizados porque não paga as empresas e as empresas não pagam os terceirizados. E aquela conversinha de enrola besta que se começa a dizer, não, a gente pagou, mas a empresa não pagou, etc., começa a se revelar que não é verdadeira. Há casos, sim, de empresas inviabilizadas até para receber, porque não tem documentação para receber. Há esses casos, sem certidão, etc. Quais são as medidas que estão sendo tomadas? Se tem alguém inviabilizado, é preciso substituir. Porque quem está sendo inviabilizado é o trabalhador, que recebe um salário pequeno. Que o dono da mercearia e do botequim, porque essas pessoas não compram no supermercado, porque lá não tem o crédito para comprar. Quem dá o crédito para ele é a mercearia do bairro, é o mercadinho do bairro. Essas pessoas não esperam 60 dias para que ele possa fazer a sua feira minimamente feita. Porque atraso de servidor público começa sempre pelos terceirizados. É quem primeiro leva a pancada. Depois disso vai se espairando. É preciso botar luz sobre esse problema. Ele não pode virar primeiro um monstrengo para que ele estoure por aqui. Todos os diagnósticos prévios que chegam para nós, há atrasos gritantes, há impedimentos de pagamentos para algumas empresas do ponto de vista da legalidade, e agora surge uma terceira ordem de problema, que está faltando dinheiro para pagar, inclusive aqueles que legalmente poderiam receber. Então é um problema que precisa ser debatido e discutido pela Assembleia Legislativa do Estado do Acre. Pronto. O deputado Edivaldo Magalhães, Bruno, eu queria que a gente começasse por aqui, por esse aspecto do problema que eu tenho certeza que você concorda com o deputado em vários pontos. Sim. Não é? O que ele está cobrando aqui é uma providência do Estado. Que medidas estão sendo tomadas diante desse cenário? O que você diria em relação ao que está sendo apresentado pelo parlamentar? Eu digo até que o papel da Assembleia, de fato, é esse. É para que levante esse debate, para que a população discuta e os órgãos competentes discutam e levem isso adiante. Concordo com ele em alguns pontos. Há empresas inviabilizadas para que possam ou receber ou até continuar com o contrato e precisa ser substituída. A gente, como instituição representativa, controla e se esforça, eu acho que é um trabalho árduo para que as empresas sérias, comprometidas com o serviço público e principalmente com o trabalhador terceirizado, que é a ponta, tenha esse compromisso e ela continue no mercado. Esse é o nosso papel de instituição representativa. Mas o governo tem feito o papel dele? A gente, em 2019, quando entrou essa atual gestão, isso é um problema antigo. Isso. É um problema que vem se acarretando desde muito tempo. Em 2015, nós começamos um
enquanto sindicato, enquanto empresas queriam continuar e sendo comprometidas com o mercado. Em 2015 começamos o movimento, em 2016 conquistamos o primeiro decreto para que normatizasse e padronizasse quando que foi criada a conta vinculada, para que assegurasse os direitos dos trabalhadores. E de lá para cá ela vem ganhando força, esse movimento. Nós tivemos alguns avanços e em 2019 nós tivemos um ano muito crítico. Lá sim, ficaram até 6 meses empresas terceirizadas sem receber. Ave Maria. Algumas até mais tempo do que isso. E quando você tira um caixa, dinheiro do fluxo de caixa em 2019, isso vai ser refletido em algum momento. O Estado normatizou os pagamentos mensais, isso de fato, houve esse avanço. Até meados de maio, junho desse ano, estavam regulares os mensais. Mas aí nós temos um problema mais sério ainda, que é as repactuações e os reequilíbrios de preço. E isso as empresas saudáveis, comprometidas e sérias também se prejudicam. O governo está pagando pouco diante do serviço que é prestado, é isso? Na verdade, a gente pode entender assim. Há o aumento do salário mínimo e dos salários, os custos empresariais aumentaram. E os custos vão aumentando. A gente precisa fazer esse reequilíbrio todos os anos. E o governo não tem feito. E o governo, tem empresas que têm 4 anos que estão com repactuações atrasadas. E isso vai complicando o seu fluxo de caixa. Agora, o que eu estou percebendo, Bruno, é que a corda está tão puxada que eu acho que já está chegando num limite. Já bateu desta forma na Assembleia Legislativa e quando o problema chega ali, a tendência é que ele seja resolvido aí sim pela seara da política. Então, essa preocupação, ela acendeu esse alerta justamente lá por meados de maio. Nós tivemos uma audiência, a Maiara, nova controladora do Estado, assumiu, tivemos uma reunião de alerta no Casa Civil, com o secretário da Casa Civil, com as principais secretarias que levam esse problema, que hoje é a Secretaria de Educação e a Educação e Saúde, né? Essas são as principais contratantes. E hoje, de fato, essas são as principais. E lá atrás já foi levantado esse debate. O sindicato se reuniu junto com alguns órgãos do governo e foi colocado que o alerta está aceso. Vamos começar a conversar, vamos começar a alinhar esses problemas de repactuações e reequilíbrios de preço são sérios e não adianta vir dizer que no contrato a empresa tem que ter saúde financeira para aguentar 3 meses. Isso são em casos, como é que eu posso dizer? Excepcionais. Me diga uma coisa, quantas são as empresas e quantos são os trabalhadores? Nós estamos falando de quais números? Então, nós estamos falando de quase 70 empresas no estado, de 70? Contratos no estado, no município, na federação e nas repartições privadas, condomínios, bancos, poder judiciário, indústrias. E quantos trabalhadores? A gente está falando aí de 30 mil diretos e quase 50, 60 mil indiretos. Então agora vamos partir para a fala do presidente da FIAC. Vamos ser mais pontuais. Perfeito. Em que José Adriano foi equivocado e em que ele foi injusto? Eu diria, no mínimo, deselegante, que foi a palavra que eu usei a você no início. Infeliz um pouquinho e eu acho que irresponsável quando levanta... Opa, então agora você vai ter que fazer igual quando ele levanta, de retórica. Vamos lá. Quando ele levanta aqui dizendo que as empresas, os empresários, os órgãos contratantes não sabem nem onde estão os funcionários, os trabalhadores terceirizados. O que ele estava querendo dizer? Não sei. E eu até faço um desafio? Não, é um desafio, pode ser. Ele tem um indicado. A federação tem um indicado no governo, que é o da Secretaria de Indústrias. O secretário Assurbanipal. Ele pode, será que o secretário dele não sabe nem onde os trabalhadores terceirizados estão? Aliás, o deputado Calegari colocou isso ontem na tribuna da Assembleia também, né? É curioso, é irresponsável. Eu acho que toda empresa terceirizada, os seus recursos humanos, o seu departamento de pessoal sabe sim quem são os funcionários, de onde estão nas repartições públicas. E essa fala ela é muito irresponsável, ela é deselegante e infeliz.
E até quando entrei em contato, nós tivemos, além dessa fala, uma que ele não entende por que tanto valor investido nas trabalhadoras. Olha só, Bruno, aqui, tem alguém tentando ligar para mim, eu não vou poder atender agora, porque esse número de WhatsApp é esse tablet aqui. Olha, essa fala aqui dialoga, a pessoa não se identificou, gostaria que você se identificasse. Dialoga com o que disse o Adriano aqui ontem. Ele diz o seguinte, ó, estas empresas terceirizadas são complicadas, estão se tornando um cabide de emprego da política. Além de receber atrasado, não podem reclamar, a pessoa está insistindo em ligar, não podem reclamar porque todos estão nas mãos desse povo. Podem reclamar, têm reclamado, a gente tem recebido muitas denúncias. Enquanto sindicato ou instituição representativa das empresas, mas a gente tem recebido muitas denúncias. Mas vale lembrar, Itan, no programa passado eu até comentei isso com você. A gente está falando de empresas com problemas de pagamentos terceirizados, que é a minoria. Elas são a minoria. Mas, de fato, tem muitos trabalhadores, cada empresa dessa. Então, a gente está falando de um número muito grande de pessoas que que ficam com salários atrasados, que têm problemas com as suas empresas. Mas a gente não pode generalizar, eu insisto em dizer isso. Existem, na grande maioria, as empresas sérias, comprometidas com o trabalhador terceirizado. Você não vê atrasos no Poder Judiciário, você não vê atrasos nas próprias prefeituras. Nas empresas privadas tem? Nas empresas privadas também não. Então, são problemas pontuais com as mesmas empresas e hoje com o Estado. E aí, com destaque para a Secretaria de Saúde e Educação. Isso, que são os maiores contratantes. Gente, nós precisamos, o sinal de alerta está ligado. A gente precisa debater. A gente, nesse momento, não pode ter falas de um presidente de uma federação tão importante no Estado, que é da construção civil, que é da indústria, que são de outros segmentos, levantar esse tipo de debate, esse tipo de fala de um outro segmento que, ontem eu fiz um estudo, são quase 30 milhões de reais investidos na economia do Estado. A atuação dessas empresas... das empresas terceirizadas. Por mês. Por mês. Então a gente está falando de um segmento que é o segundo maior gerador de oportunidade de trabalho no Estado. Eu queria saber de você, na condição de presidente, quais medidas você adotará se você identificar o problema que foi apontado pelo José Adriano aqui. Uma empresa que, pelo que foi colocado, uma empresa praticamente de fachada, que a terceirizada nem sabe quais são os funcionários. Então é como se estivesse dizendo assim, ó, recebe dinheiro, mas sem atuação. O que você fará? Primeiro, eu não acredito que exista. Hipótese nenhuma, não consigo imaginar que existem empresas que não sabem quem são os seus funcionários. Se tiver alguma que não seja sindicalizada, existe essa empresa que é terceirizada, mas não é sindicalizada? Não está... Existe. Existe, e essas são as que mais a gente atua, por não ter a instituição como representante. A gente atua mais nelas como um concorrente, de fato, como concorrente mesmo, e essas são mais... São as que dão mais trabalho? São as que dão mais trabalho, Mas não acredito que não saibam onde estão os funcionários, nem o órgão que contrata. Ele também sabe onde que estão os trabalhadores. Olha, eu tenho aqui uma fala. Boa tarde, Taan e Bruno. Vocês, Bruno, não estão do lado do trabalhador terceirizado. Tem empresa que não está pagando férias e nem ticket alimentação dos funcionários. Empresa essa que é de um deputado, Red Pontes, é isso? E outras empresas também, a Maia e Pimentel e JWs. Não é só do deputado Edivaldo a obrigação de brigar e cobrar. É sua também, diz ele, como um membro de um sindicato. O Maurício, do Conjunto Bela Vista. Tá falando. Perfeito. Essa tem sido uma das minhas lutas, tem sido uma das nossas lutas. Quando a gente busca avanços, auxílio alimentação, quando a gente busca conta vinculada para assegurar os direitos, quando a gente busca valorização com a festa dos terceirizados, com o campeonato dos terceirizados, que vai começar agora a partir do dia 2,
essa tem sido, e por sinal uma proposta agora do nosso deputado Calegaro, que é para o auxílio saúde para o trabalhador terceirizado. A gente não pode generalizar 2, 3 ou 4 empresas, prejudicar as outras 70. Empresas que atrasam férias, que atrasam FGTS, que atrasam qualquer tipo de direito dos terceirizados, merecem ir para o Ministério do Trabalho, merecem ir à Justiça, merecem ir ao Ministério Público do Trabalho. A gente tem feito um trabalho conjunto com todos esses órgãos. Nós temos TACs assinados, nós buscamos essa engrenagem para que ela funcione, para que todos eles façam os seus papéis. A gente, como entidade representativa, buscamos sim todos os direitos e até aumentá-los, melhorados para o trabalhador. Ô Bruno, se são pontuais os problemas, não já teve um dia de pagelança, não, que vocês reúnem assim os empresários, batem na mesa e falam assim, meu irmão, é o seguinte, vamos ajeitar isso aqui porque vocês estão atrapalhando a vida de todo mundo aqui. E na verdade, a gente não consegue ter esse tipo de diálogo. Mas cabe ao órgão contratante não contratar, não aditivar contrato. Mas não caberia ao sindicato também, isso aí? Cabe a gente instigar, cabe a gente a buscá-lo, a buscar os órgãos para que faça isso. E a gente faz. Nós temos feito. Hoje, às 11 horas da manhã, eu estava na CGE, numa audiência com a Controladora Geral do Estado, para que identificassem essas empresas, para que buscassem, eu até entreguei algumas listas, algumas planilhas de prioridade de repactuações de empresas que estão com fluxo de caixa baixo e que em algum momento vai parar esse estado. E Deus me livre que apareçam outra Teixeira e Aguiar, por exemplo, que sofreu muito na mão do Estado, deixou alguns funcionários em atraso, mas muito por conta do Estado. Do Estado, né? E olha, não por culpa da empresa. 30 mil funcionários? Nós estamos falando de diretos. Imagine isso paralisa os órgãos públicos, né? Quase 80% hoje do administrativo da saúde, ela é terceirizada. Bruno, nosso tempo acabou, queria agradecer a tua participação aqui. Espero que tenha contemplado, pelas participações aqui, muitas pessoas são solidárias ao teu raciocínio. Obrigado, Itaã, obrigado pelo espaço. Queria lembrar, a partir do dia 2 de setembro vai ter o nosso primeiro campeonato de terceirizados que a gente está elaborando em Rio Branco. Então, convidar todos os terceirizados. Vai ter a musa dos times, que também tem que ser terceirizada. Ave Maria. Então, é essa busca para que a gente tenha orgulho de ser terceirizado. Obrigado, Bruno, pela tua participação. Lembrando que o terceiro bloco do programa é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos. Nós voltamos amanhã.